Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula comigo, o professor Rafael Soares, o Rafagel, beleza? E nossa aula hoje terá como tema aspectos físicos da África. Bacana? Você sabe o que é aspectos físicos? Se não sabe, vem comigo que você vai aprender nessa aula de hoje, tá beleza? Vamos lá. Bom, quando eu falar em aspectos físicos, você tem que lembrar que são sempre quatro, são os elementos da natureza. E eles são sempre quatro elementos. Quais são esses elementos, professor? Relevo, hidrografia, clima e vegetação. Copiou? Relevo, hidrografia, clima e vegetação. Professor, tem uma ordem lógica? Não. Mas esses elementos eles estão associados uns aos outros. Beleza? Deu para relembrar aí? Vamos seguir então. Bom, eu coloquei aqui então a África, estão vendo a África? Vocês estão vendo? Dá uma observada no design, no formato, tá? No formato do continente africano. Veja que assemelha-se com a cabeça do rinoceronte, tá? Tá vendo a parte lá na fronteira com a Ásia, com o Oriente Médio? Então eu posso usar a expressão chifre da África. Quando eu usar essa expressão chifre da África, é essa parte aí. Comigo, acompanhe, vamos lá, aos aspectos físicos. Bom, para começar, relevo. Observem esse mapa que está na tela de vocês. Esse mapa é chamado mapa físico, mapa de relevo ou mapa hipossométrico, certo? Quanto mais escuro, mais alto. Quanto mais claro for a cor, mais baixa. Beleza? Se vocês observarem, tem na legenda aí mostrando os padrões de altitude. Certo? Ao observar esse mapa, você já vai conseguir perceber que o relevo africano tem uma predominância e que a grande maioria dele é alto. Tranquilo? Acompanhe comigo aí o mapa, dá uma lida, observada nesse mapa com carinho. Beleza? Bom, no continente africano, a forma de relevo predominante são os planaltos. Ok? Então, predominam planaltos. Lembrou de relevo? Você tem que lembrar de quê? Da curvatura da superfície da Terra, do formato da superfície terrestre. Vamos relembrar qual é o conceito de planalto? O conceito de planalto é uma superfície elevada, né? Uma superfície elevada, onde predominam processos erosivos. Os planaltos normalmente têm topos aplainados, quando são chamados de chapadas, ou arredondados, quando são chamados de serras. Beleza? Então você tem que lembrar sempre, forma de relevo predominante na África, planaltos, ok? Planaltos, olha o nome, planaltos, plano alto, beleza? Além dos planaltos, que são as formas predominantes, no continente apresenta também, é possível perceber também a presença de falhas geológicas de grandes proporções. Essas falhas geológicas são chamadas de Rift Valley. Rift Valley são falhas de grandes proporções. No entorno dessas falhas, que ficam na região leste do continente africano, nós temos o que? Vulcões, né? Jovens vulcões e algumas crateras que são inundadas por água, formando os grandes lagos africanos, como é o caso do Lago Vitória. Fica atento nisso aí, ok? Montanhas, professor, existem na África? Sim. Nessa região leste, os processos tectônicos, né? A geologia favoreceu a formação de áreas mais elevadas, ok? Inclusive fica nessa região o pico mais alto do continente, que é o Kilimanjaro, beleza? Tá dando para acompanhar legal aí? Vamos dar continuidade então. Bom, segundo a ciência, se você observar que esse Rift Valley está se afastando, então possivelmente a África poderá, galera, se repartir. Lembrem-se, isso não vai acontecer de um ano para o outro. Não é um processo rápido, isso é um processo lento. Quando se fala de geologia, de tectônica de placas, sempre são processos lentos. Demoram milhões de anos para acontecerem. Beleza? Então, assim, por mais que você pense, olha, vai acontecer, amanhã a África vai repartir, calma. Pode ser que aconteça, ok?
Como eu já havia mencionado, nessa região está o quê? O ponto mais alto do continente. Qual é o nome? Pico Kilimanjaro, ok? Ele tem 5.995 metros de altitude, né? Perdão, 5.895 metros de altitude. Esse é o ponto mais alto do continente africano, beleza? Então nós já sabemos que no continente predomina planaltos, que na porção leste nós temos algumas cadeias montanhosas. Professor, só tem cadeia montanhosa no leste? Não, nós temos outras cadeias, como a cadeia do Atlas, lá na fronteira com a Europa, né, próximo ali ao Estreito de Gibraltar. Temos também os maciços na porção centro-sul do continente lá, ok? Tá claro para vocês? Vamos dar sequência então. Professor, e as planícies não tem no continente? Sim, no continente temos planícies, apesar de não ser predominante. E onde ficam essas planícies, professor? As planícies, elas ocorrem nas regiões costeiras, tá? Margeando o continente, né? As planícies oceânicas, e temos planícies também às margens dos grandes rios, que nós vamos falar posteriormente. Tá bacana? Vamos relembrar aí? O relevo africano predomina um planaltos, tá? São superfícies de grandes elevações, com topo aplanado ou arredondado. Professor, por que o topo é aplanado ou arredondado? Por conta dos processos erosivos ao longo de milhões de anos. Na porção leste do continente, nós temos o quê? Nós temos a presença de grandes falhas geológicas, os Rift Valleys, certo? Os Rift Valleys são falhas geológicas de grandes proporções. Ao entorno, às margens ou margeando essas grandes falhas, nós temos o quê? A presença de vulcões, tá bom? Além de, em algumas fendas, né, nessas falhas, nós temos a inundação por água, formando os grandes lagos, um destaque para o Lago Vitória, beleza? Mais uma vez aí, não se esqueça que esses processos tectônicos poderão, no futuro, daqui milhões de anos, separar novamente o continente africano, beleza? Professor, montanhas tem? Mais uma vez eu lembro a vocês, tem montanhas na porção leste, no extremo norte e no centro-sul do continente. Planícies nas regiões costeiras e às margens dos grandes rios. Vamos dar sequência? Vamos falar um pouquinho agora sobre hidrografia. Põe na tela, produção, por favor. Tá vendo aí? Comigo. Primeira coisa que você precisa saber é o que é uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica. Para você aprender isso, é só você lembrar de uma folha de uma árvore. A folha não tem um ramo central e tem vários ligando nela? Ok? Então forma o quê? Uma área drenada por um rio principal, ok? E seus afluentes. Lembrou aí? O que é uma bacia hidrográfica? A área drenada por um rio principal e seus afluentes. Copiou? Beleza. Muitos pensam que no continente africano não tem abundância de água. Pelo contrário, algumas partes do continente não tem abundância de água, como é o caso do deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, o deserto do Kalahari, ok? E na região intermediária, o Sahel. Beleza? Mas na África, não se esqueça, existem grandes rios, inclusive alguns rios estão entre os maiores do mundo. Vamos então aos destaques, tá? Na hidrografia africana. Lembrando, aqui eu só irei destacar os rios principais, beleza? Não quer dizer que não existam outros rios. Vou destacar somente o rio principal de cada bacia. São 4 rios. Vou começar pelo rio Congo. O rio Congo, ele banha a porção central do continente africano, tá bom? Ele se destaca por ser um dos maiores rios do mundo em volume de água. Lembrando, quando eu falo em volume de água, quer dizer que ele não é o mais profundo, também não é o mais extenso, porém ele é largo, apresenta um volume de água gigantesco. Ele só perde para o rio Amazonas, né, que fica aqui na América do Sul. Beleza? Em especial no Brasil. Lembrou aí? O rio Congo banha a parte central da África, se destaca por ser grande em volume de água. Veja aí, uma das maiores bacias do mundo.
Na África também temos o rio Níger. O rio Níger ele banha parte da porção oeste do continente, atravessando ali a parte centro-sul do deserto do Saara, o que o coloca como de suma importância econômica para a região, né, para a população local. Por quê? Professor, como assim de suma importância econômica? Pessoal, vocês não podem esquecer que os rios sempre estiveram ligados à vida do ser humano. Primeiro por fornecer a água, né, que nós tomamos, por fornecer alimentos, né, os peixes, e por possibilitar a navegação. Tá bom? Então os rios eles têm profunda importância. Se você fizer um exercício de memória aí, pegar as primeiras sociedades, as primeiras civilizações, elas sempre estavam que às margens de um grande rio, ok? Por isso esse rio é de suma importância para a população local, porque não tem outra grande fonte de água ali. Gente, eu estou falando daquela região ali próxima à Nigéria, próxima ao Níger, tá? O Níger tem um país com esse nome também no continente africano. Beleza? Já falamos 2 bacias, são 4 bacias. Daqui a pouco eu mostro algumas imagens para você desses grandes rios. Tá beleza? Bom, o Rio Nilo talvez seja o rio mais famoso aí do continente africano, estando entre os mais famosos do mundo, tá? Por quê, professor? Por conta de questões étnico-religiosas, certo? Bom, o Rio Nilo ele banha a porção leste do continente, ele nasce lá naquela região dos Grandes Lagos, ali no Lago Vitória, tá? Na região ali do Tanzânia, o Quênia, e migra em direção ao Egito, né? Desaguando lá no Mediterrâneo, no famoso Delta do Nilo, ok? Então ele corta o deserto do Saara inteiro, né? E ele se torna a única fonte de água para boa parte daquela população. Olha a importância dos rios novamente aí. Sem falar que as águas do Nilo são aproveitadas também para a produção de energia. Tem uma grande usina hidrelétrica construída no Rio Nilo. Tá bom? Para quem gosta de história aí, as águas do Nilo, né, durante as cheias, né, irrigavam canais, onde surgiram um dos primeiros processos de irrigação no mundo aí, tá bom? Copiou? Por isso o Rio Nilo é tão famoso, beleza? Bom, próximo rio é o rio Zambézio. O nome parece estranho, mas ele é um rio interessante, um rio de planalto, apresenta cachoeiras no seu curso, né? Ele é famoso por suas grandes cachoeiras, inclusive as cascatas Vitória, certo? Ele banha ali aquela porção sul da África, passando ali próximo ali ao Lesoto, África do Sul, tá? Levando água para a região. Mais uma vez eu lembro que os rios têm importância local muito grande. Isso em qualquer lugar do mundo, tá, galera? Não necessariamente seja na África. Pode ser na América, na Europa, na Ásia, na Oceania. Os rios sempre têm importância muito grande. Não se pode esquecer dessa importância. Para o quê? Para a produção de energia, para o consumo humano, para a navegação, para o fornecimento de alimento, entre outras funções, tá, ligado à cultura local. Tá acompanhando aí? Tá fácil a hidrografia? Vamos ver algumas imagens desses rios. Na tela, por favor, produção. Bom, temos aqui o continente africano. Observem aí esse mapa. Estão vendo? Eu vou apontar lá na tela cada rio para vocês. Tá vendo esse primeiro rio aqui? Isso aqui é a bacia do Níger. Mais para o centro você tem a bacia do Congo, a bacia do Rio Congo. Olha ela aqui, pessoal, ó, a bacia do Rio Congo aqui no centro do continente africano. Se você migrar um pouquinho mais para o leste, você vai perceber o quê? A bacia do Nilo. Olha lá o tanto que ela é bonita. Uai, professor, o Rio Congo e o Rio Nilo estão próximos uns do outro. E como é que eles não se encontram? Lembrando, aí tem um divisor de água, né? Uma parte mais elevada do relevo e faz com que cada vertente se direcione para um lado. Então você tem uma vertente com direção para o Atlântico e tem uma vertente com direção para o Mediterrâneo. Mais para o sul, olha lá, na parte de baixo do mapa, o que você tem? O rio Zambézio, né? Então essas são as 4 bacias hidrográficas principais do continente africano. Gravou? Tá fácil? Beleza, vamos então ver algumas imagens desses rios para
a que vocês possam vislumbrar aí o quão grande eles são e o quão importante. Põe na tela, produção, por favor. Temos aqui o rio Congo, um rio de planície. Perceba aí o perfil do rio, né? Tá vendo essa curva que ele tá dando aí, essas curvas? Nós chamamos esse rio de rio meandrante, né? Isso são os meandros, tá? Esse é o rio Congo. Esse aspecto é bem parecido com o rio Amazonas, que fica aqui parcialmente no Brasil, né? Maior parte. Vamos ao próximo rio. Nessa imagem tem um rio Níger. Como eu havia destacado, o rio Níger corta parte do deserto do Saara, pegando ali centro-sul, na porção oeste do continente, né? Naquela região que se encaixa com a América do Sul, né, com a costa brasileira. E eu destaquei essa vila aí. Essa vila tem sua vida ligada diretamente ao rio, que é a única fonte de energia, no caso é a fonte de alimento para a sobrevivência dessa população. Daí a importância local para esse rio. Beleza? Vamos ao próximo, produção. Rio Nilo. O Rio Nilo, como eu mencionei, é o mais famoso da África, tá? Por cortar, passar próximo às grandes cidades, dentre elas Alexandria, no Egito, tem entre as cidades mais importantes do continente africano, né? Veja que a água já tem um aspecto diferente, veja que esse rio, ele é um pouco mais estreito, né? Não tem tantas sinuosidades, tantas curvas como o rio Congo, porém ele é um pouco mais profundo e tem maior, vamos passar a pensar assim, correnteza, beleza? Põe na tela, produção, para mim também o último rio, o rio Zambeze. Lembra que eu disse que o rio Zambeze se destacava por suas quedas d'água? Eu coloquei aqui uma imagem das cascatas de Vitória, muito famosa, né? Lá na parte sul da África. Tá bacana, pessoal? Deu para acompanhar aí? Então, a nossa aula de hoje era isso, tá? Um pouquinho dos aspectos físicos da África. Nós falamos aí do relevo, falamos da hidrografia. Na próxima aula nós vamos falar sobre vegetações e climas. Bacana? Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, se inscreva no canal e dá seu joinha, beleza? Valeu, até a próxima!